Olá, bem-vindo ao projeto Gabaritar. E dessa vez vamos trazer mais um tópico a respeito do conteúdo de raciocínio lógico. E dessa vez o assunto abordado será probabilidade, um assunto muito importante e que é o segmento da análise combinatória que observamos no último vídeo. Esse vídeo eu vou deixar ele linkado aqui na descrição e também colocarei um card aqui para você acompanhar ele antes de acompanhar esse, porque como é uma sequência, é bom que você assista o outro antes de assistir esse. Mas vamos começar. Primeiro, o que é a probabilidade? A probabilidade ela rodeia a nossa vida. Até porque os exemplos comuns são, por exemplo, a telecena, a mega sena, é tudo probabilidade que você tem uma probabilidade baixa de conseguir alcançar aquele objetivo. Mas afinal, a probabilidade, o conceito dela é um evento aleatório que vai ter uma chance de que vai ter casos favoráveis sobre o universo, a quantidade de do espaço amostral que você tem em jogo. E a probabilidade ela sempre vai variar entre 0 e 1, porque sendo o 1 o evento certo e o 0 o evento impossível, mas sempre vai existir, vai estar dentro desse intervalo. Quando existe algum item que mostra que uma probabilidade de 120%, já duvide dele, porque é meio que é praticamente impossível existir uma chance, um evento aleatório que supere a quantidade do espaço amostral o qual ele está inserido. Os exemplos comuns, eu vou tentar fazer agora um tipo de. Vou colocar vocês para refletirem. Imagine que você está utilizando uma calça jeans. E essa calça jeans, você guardou no bolso dela algumas moedas de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos e de R$ 1 e de 50 centavos. São 5 tipos de moedas diferentes. E agora aleatoriamente, você vai retirar uma moeda do seu bolso. Qual a probabilidade de que ocorra a moeda escolhida, a moeda retirada do bolso, seja a moeda de R$ 1? Isso daí é um caso de probabilidade aplicada. Percebeu que até nesse ponto você usa a probabilidade. Até porque se você porque não é um evento certo, você não tem controle do resultado e também você pratica uma ação. E agora mas toda a probabilidade é representada em forma de fração. O denominador, ele é os casos favoráveis. Portanto, eu tenho um caso favorável porque eu tenho 5 moedas, mas eu só quero a de R$ 1. E eu tenho 5 opções no espaço amostral, que seria todos os formatos de moeda, todas as modalidades de moeda, todos os valores de moeda que eu tenho no bolso. E aí eu tenho então um quinto de probabilidade de conseguir obter êxito no meu experimento. Então, mas esse um quinto ele não mostra muita coisa. Então, dá para refinar esse dado e transformar numa coisa mais visível, que seria mudando para porcentagem. Um quinto é o mesmo que, se você fizer a divisão, vai dar 0,20. E 0,20, se você fizer a multiplicação por 100%, vai dar 20%. Então você tem 20% de chance de pegar a moeda de R$ 1. Interessante, né? Porém, agora avançando no conteúdo, temos outro exemplo que seria o cruzamento de alelos. Você tem um gene e para cruzar ele, e você tem esse gene, ele tem dois alelos. Cada gene tem dois alelos e como você tem dois, como é um cruzamento de características, você vai ter a distributiva aplicada. Por exemplo, você tem um heterozigoto, azão, azinho, e
um homozigoto e um heterozigoto também, que seria azinho, azinho. Ou seja, é um que tem o gene dominante, porém tem o alelo recessivo também. No mesmo gene, ele tem essas duas características. E vamos supor que essa característica seja para a cor de olhos, para a cor castanha dos olhos. Então, aqui o dominante seria cor castanha e o recessivo, ou quando eles estão juntos, seria para cor diferente de castanha. No caso, poderia ser verde, cor de mel, azul, outra cor. Então, você vai fazer o cruzamento, que seria a distributiva, que vai ser mostrada aqui nessa tabelinha. Mas qual a chance, qual a probabilidade de ocorrer de nascer alguém e desse cruzamento surgir uma pessoa que tem como característica os olhos diferentes de castanho? Aqui no caso seria 1/4, que é o mesmo de 0,25, que é igual a 25%. Entenderam? Até na biologia, mais precisamente na genética, existe o uso da probabilidade no cruzamento de características de genes. Agora vamos avançar no conteúdo e mostrar que a probabilidade é tão dependente das matérias passadas que até mesmo a teoria dos conjuntos também é útil para estudar ela, porque em alguns problemas você vai precisar de ter esse conhecimento prévio. Por exemplo, você tem dois grandes grupos, o de pessoas que gostam de atletismo e o de pessoas que gostam de basquete. Para você saber a probabilidade e de pessoas e a quantidade de pessoas que tem somente o gosto por basquete, você vai precisar de desenvolver um diagrama de Venn e vai selecionar só essa parte aqui, ó, porque você utilizou o advérbio somente. Se não falasse somente, você iria utilizar o basquete inteiro, esse conjunto inteiro. Então, digamos que tenha 10 pessoas que gostam de atletismo, 10 pessoas que gostam de basquete. Então, sendo que a união entre os dois, que a quantidade de pessoas entrevistadas foram 30, sendo que 5 ficaram não gostam nem de basquete e nem de atletismo. Então, imagine que eu tenha 20, na verdade, eu tenha 20 pessoas gostando de basquete e 20 pessoas gostando de atletismo. E de 20 mais 20 é igual a 40, que supera 25. Se supera 25, a quantidade que excedeu é o que está na parte central, na região central. Então, 40 menos 25, que vai dar o total, o valor de 15. Portanto, 15 pessoas estão na interseção entre e 5 pessoas é o nenhum, é o que não gosta de nenhum dos dois esportes. Então, se falar a probabilidade de nenhum dos dois, aí você vai pegar como base, no casos favoráveis, esse aqui, o valor 5, que está fora dos diagramas de Venn. E se perguntar somente, você vai pegar que seria do conjunto B de basquete e tirar a interseção, que seria o 15. Menos 15, ficando 5. Como o A é a mesma coisa, então eu tenho 5 aqui e 15 aqui no meio. E agora, como é que eu vou colocar o denominador de todas essas frações? É somente somar. Você tem 5 mais 5, que são 10. 10 mais 5, 15. E 15 mais 15, 30. Portanto, eu tenho 30 pessoas nesse conjunto, na união. A união de A e B. O conjunto universo, ele tem 30 elementos. Portanto, esse é o meu espaço amostral, que vai ficar no denominador. Então, vai ser, nesse caso número 1, vai ser
vai ter ser 5 sobre 30 a probabilidade. Nesse caso, nesse caso de somente, seria 5 sobre 30 também, porque aqui é o 5 do que gostam de basquete apenas. E se eu quiser não usar esse advérbio somente ou e o ou ele é o conjunto completo, todos os elementos somados. Portanto, eu vou ter 5, eu vou ter 20 aqui no conjunto B e mais 5. Então eu tenho 25 elementos. 25 elementos dividido pelo espaço amostral, que seria 30. Entenderam como o conjunto e a teoria dos conjuntos nos ajuda a conseguir resolver alguns problemas que envolvem até a probabilidade? Mas para fixar a matéria e para ampliar os nossos conhecimentos, porque somente com isso não é possível aplicar e pegar e abraçar tudo que a probabilidade pode nos surpreender, pode nos fornecer. Portanto, vamos fazer exercícios e dentro dos exercícios eu vou trazer mais conhecimentos teóricos a respeito do tema. Então vamos começar. Porque agora aqui é a primeira. Uma urna contém 5 bolas pretas, 3 bolas brancas e 2 vermelhas. A questão na sua quarentena para que você já marque ela como uma questão de probabilidade, já decida e já consiga verificar explicitamente que é uma questão que se trata de probabilidade. E aqui, muito importante também, outro fato que ele falou, que a questão nos fala, é que não há reposição nesse evento. Então você vai tirar bolas da urna e você quer que todas elas sejam da mesma cor. Portanto, o primeiro passo é verificar quais cores que vão ser possíveis, que é possível criar os os três eventos que as três retiradas, eu vou conseguir ter todos da mesma cor. Aqui eu já excluo as vermelhas, porque só tem duas. Como são um depois do outro, sucessivamente, e sem reposição, eu não vou conseguir ter três bolas da mesma cor se eu optar pela cor vermelha. Então já tira. Então vamos caçar, procurar os casos favoráveis. Eu tenho 5 bolas pretas no início, no primeiro evento, e eu tenho no segundo evento 4 bolas pretas, e no terceiro evento eu tenho 3 bolas pretas. E aí, essa daqui são todas as possibilidades de interagir e intercalar as bolas pretas. É uma combinação. Agora, esse daqui é apenas uma das opções. Já a segunda opção seria com as 3 brancas. Eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 3 fatorial. Então eu tenho essa combinação de retirar 3 bolas. Agora eu posso conseguir fazer uma soma entre as duas, até porque existe o ou aqui, eu consigo ter ou bolas pretas todas da mesma cor, ou bolas vermelhas todas da mesma cor também. Aqui vai dar 1, e aqui vai dar o valor de 5, vai dar
3 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Vai dar o valor de 10. E aqui, como é ou, você... Mas aí, observe que aqui tem um detalhe importante. Porque você pode somar aqui tranquilamente, porque você já teve... O seu numerador já foi criado, que são os casos favoráveis. 10 ou 1, que é, no caso, totalizando 11. Mas agora, como eu vou obter a minha amostragem, o meu espaço amostral? Basta que eu veja e faça a permutação e a combinação de todas as cores, tendo como base todas as opções que eu tenho dentro da urna. Então todas as opções são válidas. Portanto, mas eu vou realizar 3 eventos de novo, 3 retiradas. Ó, eu tenho 5 mais 3 mais 2, eu tenho 10 bolas na urna. Se eu tenho 10 bolas, eu preciso de uma combinação de 10 elementos combinados e separados, tomados de 3 em 3. Portanto, eu tenho 3 vezes 9 vezes 8, dividido por 3, fatorial. Aqui eu já posso cortar aqui e formar um 3. E aqui eu posso formar um 4. Aqui agora eu já posso fazer o cálculo em si, que seria 30 vezes 4, 120. Então o resultado daqui vai ser 11 sobre 120. Então de 120 combinações possíveis, apenas 11 fazem com que eu atenda às minhas expectativas para esse experimento de retirada sucessiva sem reposição de 3 bolas. O gabarito dessa questão é letra C de... Caraca! Bora avançar para a próxima questão. A próxima questão, ela foi anulada, até porque vocês vão perceber a lógica dessa questão e ela é válida sim para o nosso aprendizado. Embora ela tenha sido anulada, ela nos traz informações importantes dessa matéria. Vamos lá. Aqui ela trata, no início do enunciado, ela fala que tem os acidentes letais. Os acidentes fatais, eles têm uma porcentagem maior. É um conjunto, é o universo. O universo tem 100% de probabilidade. Então, e aí desse conjunto maior de acidentes fatais, que é um número X, que eu não sei quantos acidentes tiveram, 24% envolveram capotagens e 15,8% envolveram carros utilitários. Mas aí agora eu faço um questionamento. A teoria dos conjuntos já pode ser aplicada aqui. Até porque eu posso ter carros que capotaram e também eram utilitários. Então pode haver uma interseção entre eles dentro do universo, como mostra nessa figura aqui. Mas aí resta saber qual é esses valores, porque ele não me deu informação suficiente para concluir. Ele só me deu o número dos conjuntos, que seria o conjunto A e o conjunto B, aqui no caso, que eu denominei de A e B. Agora, ele falou que, excetuando os casos de capotagem, 5% envolveram carros utilitários. Então, como é somente os carros utilitários, portanto é somente B. 5%, 5,6% é somente B. Então, como eu tenho o conjunto B valendo 15,8%, eu tenho que a minha interseção é de 10,2%, porque basta subtrair 15,8% menos 5,6%, dando 10,2% na interseção, que seria os que capotaram e também eram utilitários. Sabendo que o acidente fatal envolveu um carro utilitário, se ele envolveu um carro utilitário, ele já delimitou o meu espaço amostral, porque eu não vou poder colocar qualquer coisa no meu espaço amostral, mas sim somente os acidentes fatais que envolveram o carro utilitário. Então eu tenho
15%, 15,8% no meu denominador, e no meu numerador, olha, a probabilidade de que ele tenha sido capotagem é de aproximadamente, porque ele capotou. Portanto, dos carros utilitários, quais capotaram também? 10,2, porque eu tirei da interseção. 10,2. E aqui vai dar um resultado de 0,64 aproximadamente, o que no gabarito da questão não há esse valor aqui mostrado dentre as alternativas. Entretanto, a banca ela colocou como correto a alternativa A. E isso que foi o fator gerador da anulação da questão. É possível também pensar que seria que a questão queria uma aproximação e que ela tentou induzir a pessoa a tentar ela esperava que o candidato usasse o valor central, o valor que é a interseção entre a capotagem e carros utilitários. No entanto, o enunciado ficou meio obscuro e ficou meio difícil de identificar, ficou meio dúbio. Então, a questão foi anulada por isso. Mas perceberam como a teoria dos conjuntos é muito aplicada? Vamos para a próxima. O dia 1º de abril, aqui essa questão vai tratar do calendário. E o calendário, e ele vai dizer quantos finais de semana, de sábado e domingo, vão existir, qual a probabilidade de um dia escolhido dentro desse mês de abril ser um final de semana, um dia do final de semana, ou sábado ou domingo. Portanto, o meu escopo de probabilidade de casos favoráveis, eu vou ter que somar cada final de semana desse mês, tendo como base que o primeiro dia do mês foi uma sexta. Então, se o primeiro dia, o dia 1, foi uma sexta, a cada 7 dias eu vou ter mais 2. Se eu somar 2 dias para adiante dessa sexta, eu vou ter o final de semana. Portanto, a cada 7 dias que eu vou somar, eu vou falar que eu tenho 2 dias favoráveis para mim. Então, eu vou fazer uma razão para isso. Portanto, eu tenho a cada 7 dias eu tenho 2 dias que são aproveitáveis por mim. Então, eu tenho, mas aí eu não posso passar o limite que é 31, porque o abril ele tem 31 dias. Os meses que tem 31 dias são janeiro, maio, julho, também temos novembro, também é 31, dezembro é 31. Esses são alguns exemplos. O abril e entre outros dias que vão até 31. Mas vamos focar na questão. Então eu tenho o dia, depois do dia 1 eu tenho mais 7, portanto eu tenho 8 aí eu tenho mais uma combinação, mais um tipo de, mais um par de dias que são casos favoráveis. Então, eu tenho no dia 1 eu tenho 2, no dia 8 eu tenho mais 2, no dia 15 eu tenho mais 2, eu já tenho 6. No dia 22 eu tenho mais 2, então eu tenho 8. E no dia 29 eu tenho mais 2, porque o 30 e o 31 são dias que existem no mês de abril e são sábado e domingo, porque são depois de sexta-feira. Porque a cada 7 eu retorno pro dia que eu estou. Tipo, se eu somar 7 dias e eu estou numa sexta, eu vou parar numa sexta novamente. Essa é a lógica da questão. Então eu vou fazer 5 vezes 5 em cima e embaixo. Porque com 5 eu consigo 35 e eu consigo 10 dias. E aí eu consigo achar o valor de 31 sobre 10. Eu tenho 10 dias favoráveis de 31 que tem um mês inteiro. Dessa forma, se eu dividir por 3 em cima e embaixo,
se eu dividir por 3 aqui e dividir por 3 aqui, eu vou ter 3, aproximadamente 3. E aqui embaixo eu vou também ter aproximadamente 10. Portanto, 3 décimos, que não é um terço, porque um terço vai ser acima, já está mais para baixo, porque 10 sobre 30 é maior do que 10 sobre 31. Portanto, está mais próximo de 30% do que de 33%. Então, a alternativa C é a que a gente vai eleger como gabarito dessa questão. Vamos para a próxima. Dois policiais federais XY têm probabilidade de, respectivamente, de acertar alvo em um campo de tiro. Usando essas informações, julgue o item abaixo. Se cada um efetuar apenas um disparo, informação importante, porque é o evento que vai ocorrer. Cada um vai disparar apenas uma vez e eu quero saber a probabilidade do alvo ter sido atingido. Então, independente de ter sido A ou de ter sido X ou Y, eu quero que o alvo tenha sido acertado. Então, a única probabilidade que não me atende é de ambos errarem. E se a probabilidade... Aqui eu vou utilizar o conceito de evento complementar. Porque se 80% das minhas chances são de acertar, 20% é de errar. Porque essa questão envolve um conjunto complementar. Porque se eu optar, se eu verificar que não é um acerto, então eu tenho certeza que é um erro. Por isso que é um evento complementar, que justamente a palavra, ela, na literalidade, ela já nos informa que existe uma adição e que ambos os eventos eles dão 100%. Portanto, se eu somar os casos de acerto com os casos de não acerto, ou seja, erro, você vai obter 100%. Esse é o conceito de evento complementar, porque a soma da negação do evento e do evento vai ter sempre atingir o valor 1. Então, é 20% a chance de erro, vezes a chance de erro do policial número 2 é 1%. Nesse caso, eu posso ter como resultado 2%. Mais 2% é a chance de ter minhas expectativas não atendidas. Então, é a possibilidade desfavorável. Mas o desfavorável, ele é complementado do favorável. Portanto, o favorável mais o desfavorável equivale a 100%. E como eu tenho o desfavorável, que é 2% para chegar a 100%, eu preciso de mais 98%. Então eu tenho 98% de chance de ser um evento favorável, de ambos acertarem, pelo menos um acertar o alvo, ou seja, o alvo ser atingido. Então, a questão informa que é 98%. Então, ela foi feliz nesse comentário e esse item está certo. Agora é uma questão que envolve um pouco mais de raciocínio, mas também não deixa de ser probabilidade. Porque ela vai informar que existe um conjunto de uma vizinhança que vai ser pintada, mas aos pares. E esse par de residência que vai ser pintada pode ser vizinha entre si. Mas para ser vizinha, é suficiente que ela esteja de frente ou de lado com a residência. Então, ele quer saber, de fato, qual a probabilidade das casas pintadas serem vizinhas. Mas perceba que a ordem com que eu vou eleger as casas importa para mim conseguir saber quem vai ser pintado primeiro ou quem vai ser pintado depois. Portanto, eu vou usar arranjo e não combinação. Então, vamos começar pela parte do evento amostral, do espaço amostral. Porque eu tenho 8 casas e essas casas elas podem ser arranjadas em pares. Então eu vou fazer um arranjo
de o arranjo tem por característica ter um valor, dar um valor maior, então não tem muita divisão. Portanto, ele tem 8 vezes 7, porque 8 vezes 7 é a questão, a minha primeira escolha de casa, eu tenho 8 opções, e na minha segunda eleição de casa, eu tenho mais 7 opções, porque eu já escolhi a primeira e ela não pode repetir. Aqui vai dar o valor de 8 vezes 5, 40, mais 16 de 8 vezes 2, portanto vai dar 56 o meu espaço amostral, enquanto que a minha parte dos casos favoráveis, daquilo que me interessa, vai ser, aí eu vou ter que contar na marra. É tipo aquelas questões que envolve a soma, você precisa de contar na unha mesmo. Então, essas do canto, vamos começar pelas do canto. Quais as possibilidades de vizinhança? Essas do canto, elas podem ser vizinhas entre elas, essas duas na esquerda, com a parte da esquerda, ou com a parte que faz fronteira com a parte da frente dela, com a região da frente, a qual ela está exposta. Então, cada casa dos cantos vão ter duas opções. Eu posso fazer esse par aqui e esse par aqui, enquanto o mesmo vale para essa parte de baixo. Eu posso fazer este par e este par. No outro lado, a mesma coisa. Então, eu tenho a quantidade de casas dos cantos vezes 2. Então, eu tenho 4 casas nos cantos, 4 vezes 2. Ou, que é mais, porque eu não vou querer escolher essas duas casas e escolher outras duas casas. Eu quero escolher ou essas casas dos cantos ou as casas do meio. Então, mas as do meio, elas têm mais possibilidades, porque elas podem fazer fronteira aqui, fazer vizinhança aqui e fazer vizinhança frontalmente nos lados e na frente também. Portanto, eu tenho 3 opções. Mas quantas casas eu tenho no centro? 4. Então eu tenho 3 vezes 2. 3 vezes 4, na verdade. Que vai dar 12. 12 mais 12. Quer dizer, 12 mais 8 vão dar 20. 20 sobre 56. Que é o mesmo de 5 sobre 14. Porque se eu dividir por 4 nos dois, em ambos os lugares, eu vou ter o valor de 5 sobre 14. Veja, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 4, 16. 16 mais 40, 56. E 4 vezes 5, 20. Portanto, eu cheguei sim no resultado. Portanto, essa questão tem como gabarito a letra C. Perceberam que aqui, se você errar na questão da análise combinatória, você pode ocorrer e pode cair em pegadinha, porque você vai analisar e vai assinalar o item A. Se você utilizasse combinação e pensasse que a ordem não importava, por exemplo, se você pensasse que essa vizinhança aqui é o mesmo, esse sentido de vizinhança é o mesmo desse sentido aqui. Tipo, a casa 2 faz vizinhança com a 3, assim como a 3 faz vizinhança com a 2. Mas, de fato, não é isso que acontece, mas sim cada casa, portanto, pelo enunciado, dizer que a ordem vai importar, porque vai ser realizada uma hierarquia de qual casa vai ser pintada primeiro. Você tem a ordem importando aqui, que vai direcionar a gente para uma questão envolvendo arranjo. Agora a próxima questão. Agora eu tenho uma questão envolvendo que eu tenho uma possibilidade de escolha entre 7 peritos. Mas esses peritos, tem alguns peritos do sexo masculino e outros do sexo feminino. Então,
E ele diz aqui no enunciado que apenas um é do sexo masculino. Portanto, dos 7 eu tenho 6 do sexo feminino. E aí eu quero formar um grupo com 5 peritos. Portanto, eu tenho 6 no início. Eu tenho os meus casos favoráveis vão formar uma combinação, porque um grupo, a ordem não importa, mas eu quero só uma combinação somente das pessoas do sexo feminino, porque minha equipe só vai ter pessoas do sexo feminino. Então, eu tenho 6 na primeira, a primeira pessoa que eu vou eleger vai ter 6 opções para aquela pessoa. Na segunda pessoa, eu já escolhi a primeira, portanto eu vou ter 5 meninas. Então eu vou ter, e na terceira 4, e na quarta 3, e na quinta eu tenho 2 opções. A ordem não importa, então eu preciso de dividir por 5 fatorial. E aqui eu preciso também ter o meu espaço amostral, que vai ser tido como a reunião de todos os peritos, inclusive o do sexo masculino. Então 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, sobre 5 fatorial. Aqui o 5 ele vai cortar com o 5 de cima. E aqui eu preciso somente de cortar os valores. É uma delícia fazer isso, porque os valores vai sobrar somente 2/7, que é o gabarito letra A. Essa foi a questão envolvendo os eventos e essa diferença é a montagem de grupos. Perceba que a análise combinatória é de extrema importância para o entendimento pleno desse tópico. Agora, próxima questão. Uma moeda viciada, perceba, ela é viciada. Então, você não tem igual um equilíbrio de possibilidades entre cara e coroa. Você tem um vício, portanto, ela vai ter um viés. Ela vai tender para uma das faces, ou para cara ou para coroa. No caso, ela vai tender para coroa, porque 20% é a menor porcentagem, sendo que aqui é um evento complementar. Porque se eu somar a probabilidade de ter cara, eu vou ter, com a probabilidade de ter coroa, eu vou chegar ao número 1. Portanto, é um evento complementar. Se essa moeda for lançada 2 vezes seguidas, a probabilidade de sair coroa nos 2 lançamentos eu tenho 2 eventos, portanto, e que vão acontecer consecutivamente, sucessivamente, sendo o operador matemático adequado para essa ocasião, o E, que representa a multiplicação. Eu tenho 8 décimos, porque eu tenho 80% de ser coroa, e mais 80% de ser coroa. Perceba aqui que eu não retirei possibilidades no segundo evento, mesmo que seja uma multiplicação, porque eu continuo com a probabilidade no segundo evento. Não aconteceu uma retirada sem reposição ou uma escolha que não pode ser repetida na segunda opção. Portanto, esse número é repetido, gerando um valor de 64%, que é a alternativa D. Próxima questão. Essa questão é a do batalhão, que caiu no concurso da Polícia Federal do ano de 2014. Aqui ela trata aqui está mais relacionada à razão do que puramente a probabilidade. Mas a probabilidade com certeza vai ser importante no nosso estudo. Aqui a questão vai narrar um fato de que em um batalhão havia determinada quantidade de pessoas do sexo feminino e determinada do sexo masculino. Aqui no enunciado ele diz que dos 20 policiais do batalhão, 12 do masculino e 8 do feminino. E aí, com a admissão de novas pessoas, a quantidade de pessoas do sexo masculino é o triplo da quantidade de pessoas do sexo feminino. Então,
você precisa de 3 vezes mais das pessoas do quantitativo que adentrou no batalhão do sexo feminino para conseguir bater e alcançar a quantidade de entradas e admissões do sexo masculino. Então eu vou ter aqui a quantidade de homens igual a 3 vezes a quantidade de mulheres que entrou. Ou, para ficar mais fácil, eu posso dizer que a quantidade de mulheres que entraram é equivalente a 1/3 dos homens. 1/3 dos homens. Da quantidade de homens que entrou. E aí, eu vou. No final, ele vai dizer que, de forma. Eu quero. Ele vai dizer se a quantidade de mulheres que existem no batalhão depois das admissões vai ser superior a 15, de forma que 70% do batalhão seja composto por homens, porque eu tenho 70% de chance, de probabilidade de fazer uma escolha e retirar um homem daquele batalhão, de selecionar um homem naquele batalhão. Portanto, se eu tenho 70%, de cada 10 eu tenho 7. E aqui representa como uma probabilidade é favoráveis versus espaço amostral. O espaço amostral é 10. E 10 é a quantidade total de pessoas no batalhão. Mas como entraram pessoas, eu tenho 20 pessoas, que é a quantidade de policiais original, somado a esse número de 20, eu tenho a quantidade de homens que entraram, mais a quantidade de mulheres que entraram, que eu já defini como 1/3, porque ali, por conta da informação que ele me passou nessa parte do enunciado aqui, ali, o triplo, de modo que sejam admitidos igual ao triplo. Então, e aqui na parte do numerador, eu vou ter a quantidade de homens que eu tenho no batalhão. Portanto, eu tenho 12 mais a quantidade que entrou. Basta fazer a conta que vai dar um valor de... a quantidade de homens que entrou vai dar o valor de 30. Se deu o valor de 30, se eu fizer a divisão por 3 para saber o valor das mulheres que entraram, eu vou chegar no valor 10. Mas eu já tinha no batalhão 8 mulheres, então vai passar dos 10, vai passar dos 15 que ele informou no enunciado. Então, haverá mais de 15 policiais do sexo feminino? Sim, perfeitamente. Questão inteligente que foi cobrada, que relaciona tanto proporção, que seria a razão, porque você vai colocar e verificar que existe uma constante de proporcionalidade entre as duas partes, para mim, porque eu posso parelhar duas razões para mim fazer meio que uma regra de 3 e verificar qual o valor dos homens que entraram, tendo como base, fazendo alguns ajustes, fazendo algumas fórmulas e gerando algumas igualdades para conseguir padronizar e para eliminar variáveis, trabalhando somente com a variável da quantidade de homens que entrou. Porque o foco da pergunta foi basicamente esse. Porque o foco, ele deu uma probabilidade relacionada aos homens. Portanto, foi necessário escolher aquela variável. Agora, falou que o dado não é viciado. Se ele não é viciado, existe probabilidade igual para todas as faces. Um dado, ele é um cubo. Se ele é um cubo, um cubo ele possui 6 faces. Tem a face superior e assim por diante. Então eu tenho 1/6 para cada face. Mas eu quero que a probabilidade de que apareça a face voltada para cima seja 3. Mas eu restringi o meu espaço amostral. Aqui é feito muito nas provas. Porque não é 1/6 a minha probabilidade. Porque eu restringi falando que o número já é, dado que o número já é ímpar. Dos 6 números, quais são ímpares? O 1 é ímpar, o 3 ímpar, o 5 é ímpar. Eu tenho 3 possibilidades. Então eu tenho 1/3, que é a alternativa A. Próxima questão.
Agora ele vai dizer, o item vai dizer, é uma questão da IDECAN que vai tentar enganar a gente quanto ao espaço amostral novamente, porque ele vai dizer que tem as pessoas vítimas de acidente de trânsito, dessas pessoas tem pessoas que são jovens, ou seja, 243 são jovens. E 98 desse quantitativo de 602 são do sexo feminino. Mas aí a gente não sabe se esses. Eu vou fazer um esquema aqui para ficar melhor, mais bem esclarecido. Eu tenho 602, que é o meu conjunto macro, que é o conjunto de todas as vítimas de acidente de trânsito. Eu tenho do sexo feminino, que tem a quantidade de 98 aqui dentro desse conjunto aqui. Mas aí eu tenho 243 jovens. Então aqui eu posso ter uma interseção entre esses dois conjuntos, com o conjunto dos jovens, 243. Esse conjunto que eu vou assinalar de vermelho é o conjunto dos jovens. Então, mas aí eu não sei quantas pessoas, quantas mulheres do sexo feminino são jovens mulheres que são do sexo feminino. Das 98, quais são jovens também? Quais estão nessa interseção? Resta saber isso. E de 243 jovens, ele diz que 209 era do masculino. E esse conjunto de 243 é complementar, porque só há duas opções, ou sexo feminino ou masculino. Então, se eu já sei que 209 era do masculino, resta 35 do sexo feminino. 34, na verdade, do sexo feminino, para ficar nessa interseção entre jovem e do sexo feminino. Então eu tenho 34 sobre 98 e não 34 sobre 243, porque no enunciado ele quer dizer, ele fala, foi selecionado aleatoriamente uma vítima do sexo feminino. Ó, ele já fala que a vítima é do sexo feminino. Então, eu não posso falar sobre os jovens porque dentro desses 243 existem pessoas do sexo feminino e do masculino. E que seja uma jovem com idade entre 15 e 29 anos. E aqui nesses 98 inclui também alguns adultos e de outras faixas etárias. Então é um espaço amostral adequado para essa questão. E 34 seria mesmo a quantidade de jovens do sexo feminino. Então eu vou ter essa porcentagem que vai ser um número superior a 30%. Mas ele diz que é inferior, portanto está errado o item. Até porque se eu aumentasse dois números aqui, se eu somasse o 98 por 2, eu iria fazer com que o meu numerador aumentasse também, que daria uma percentagem de 34, maior que 34%, que é maior que 30% também. Portanto, errado o item, porque ele diz que é inferior. Agora, a última questão, e não menos importante, ela diz o seguinte, ela diz que uma moeda, ela é viciada, mas ela é viciada de uma forma diferente, porque foi inscrita, foi gravada nela o número 1 e o número 0. E aí eu quero saber as somas, os meus casos favoráveis são as somas serem par, darem número par. Para dar número par, eu preciso de uma soma e ocorreram 5 lançamentos. Para dar número par, eu preciso de que todos os itens de uma soma ou de número par com par, que vai dar par, ou de número ímpar com ímpar, mas não posso fazer ímpar com ímpar, ímpar com par. Então eu preciso de ter mais números pares, eu preciso de ter ao menos um número. A minha única
probabilidade que eu não quero é que tenha um número ímpar no meio desses pares. Então, eu vou precisar de ter basicamente as questões de... Eu vou ter 5 lançamentos independentes entre si. E para somar par, eu preciso de ter eu tenho 5 possibilidades diferentes de ter um número par. Porque ou é 0 ou é 1. Então, se eu somar os 5 serem 1, eu vou ter um número ímpar. Se eu tiver apenas 4 moedas dando o número 1, eu vou ter 4. E eu vou ter assim por diante 3, 2, 1 e 0. O dos números pares que me interessam somente são o 4, o 2 e o 0. Agora vamos achar qual é a probabilidade da ocorrência desses eventos. E depois eu vou somar, porque eu posso ter ou o número 4, ou o número 2, ou o número 0 resultando. Então, para o número 4, eu preciso de 4 moedas dando 0. Quer dizer, 4 moedas dando 1. Mas aqui o número 0 é 2 terços para dar número 0. Eu tenho probabilidade de 2 terços. Para dar número 1, então eu preciso de probabilidade de 1 terço. 1 terço sobre a quantidade que eu quero. A quantidade que eu quero são 4. Vezes a quantidade que é a probabilidade do valor 0. Porque eu preciso de um valor 0 para dar um número par. Porque senão vai dar o 5. E o 5 não me interessa. Então 2 terços. Mais 2 terços somente uma vez. E aqui eu preciso também de fazer a permutação. Porque pode ocorrer esses eventos e esses lançamentos em ordens diferentes. Então eu vou ter 5 lançamentos, 5 fatorial, sobre 4 fatorial, porque eu tenho repetições, 4 repetições aqui, que seria do valor 1. Porque inverter 1 com 1 vai dar no mesmo, mas inverter 0 com 1 são diferentes, são resultados diferentes. E aqui então vai dar 5. Essa parte aqui vai dar 5. Então vai ter um fator multiplicador de 5 desse resultado desse meu cálculo aqui. Com 2, para dar 2 eu preciso de apenas 2 eventos de 1 e 3 eventos de 0. Mas aqui eu preciso de fazer de novo a permutação e retirar aquela parte de repetições, de permutação de partes repetidas. Portanto, eu posso repetir nesses 2, então 2 fatorial, e eu posso repetir nesses 3, então 3 fatorial. Agora a última possibilidade, que seriam todas dando 0. Se são todas dando 0 e ele deu 2 terços como valor 0, então é 2 terços sobre 5 sem permutação, porque 5 fatorial dividido por 5 fatorial é igual a 1. E multiplicar todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. É o fator, a propriedade nula da matemática. Então vai dar aqui 2 terços, 2 elevado a quinta potência vai dar 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes... E 16 vezes 2, na verdade. 16 vezes 2 vão dar 32. Agora, nessa primeira questão aqui, eu vou ter que resolver essa parte aqui, dando o valor de... Como eu tenho 5 vezes 4, lembre-se aqui do fator de que uma multiplicação entre 3 vezes 2 fatorial não é igual a 6 fatorial. Portanto, faça primeiro relacionando com o numerador. É uma dica que eu dou a vocês. 5
fatorial ele pode ser desenvolvido em 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas o 5 vezes 3, 5 vezes 4 vezes 3, eu já cheguei num outro fatorial que pode ser cortado com o meu 3 fatorial em cima. Que vai ocorrer também um corte com esse 2 aqui, 2 fatorial, que pode ser desenvolvido em 2 vezes 1, que é igual a 2. 4 dividido por 2 é igual a 2, que vai dar o valor de 10. 10 vezes esse valor, esse fator aqui multiplicativo, que seria a probabilidade em si. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. É igual a 8. E aqui vai dar 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 243. Vezes 243 sobre 2 vezes 2 vezes 2, que eu já disse que seria 8. 8 vezes 10 igual a 80. 80 sobre 243. E aqui são 32 sobre 243. Porque 3 vezes 3 vezes 3, 3 elevado à quinta potência é igual a 243. Aqui vai dar o mesmo no denominador. Entretanto, no numerador vai dar o valor 2. Mas esse valor 2 é multiplicado por 5, lembra? Então, não vai dar o valor 2, vai dar o valor 10. E tudo isso somado, ó, eu tenho 90 aqui, mais 32, que vai dar 122 sobre 243 possibilidades da soma desses 5 algarismos, desses 5 números, ser um número par, resultar em um número par. Então os casos favoráveis são 122 de 243 que eu tenho como possíveis. Então eu tenho o gabarito aqui como alternativa B. E essa questão caiu no DPEM recentemente, na verdade foi no ano de 2009, então faz bastante tempo até. Bom, essa foi a aula a respeito do conteúdo de probabilidade. Existiu vários aprendizados obtidos dentro desse espectro dessa matéria, e espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Se eu contribuir de alguma forma, deixa o like se essa aula foi útil para você, e deixe também algum comentário indicando algum conselho, dica para próximos vídeos, alguma dúvida, e fique à vontade. Fiquem com Deus, até a próxima. Matheus, como para? Aqui, né? Não vou de parar.